Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou Mussazinho, professor aqui da Faculdade Nova Roma. Hoje a gente vai fazer o Gabarito OAB com os assuntos Filosofia do Direito e depois com Direitos Humanos. Duas matérias importantíssimas, muitos alunos consideram difíceis, matérias difíceis, e são, mas a gente vai ver que para fins de exame de ordem não tem grandes mistérios. É certo que elas não caem, não são tão cobradas quanto outras matérias. A gente tem no exame da ordem 2 questões de filosofia do direito e 2 de direitos humanos. Mas a gente sabe também que qualquer dessas questões conta no final. Das 80 questões, qualquer uma que a gente consiga se aproveita. Então vamos lá, sem maiores delongas, começar aqui o nosso material. Filosofia do direito. A gente vai ver aqui um apanhado das principais questões do exame da ordem nesses últimos anos. Então a ideia aqui é fazer uma coisa mais dinâmica, apenas para que a gente possa orientar o aluno em relação a cada uma dessas provas. De cara, minha gente, eu já vou dizendo a vocês o seguinte. Na prova de filosofia do direito, nas questões de filosofia do direito, como não é uma matéria que os alunos estudam com mais frequência, normalmente as questões trazem uma certa dica da resposta. A gente vai ver isso aqui. Mas, via de regra, o enunciado ele já sugere qual vai ser a resposta. Isso é importante para o aluno que, de repente, não conseguiu estudar toda a matéria. Aliás, a matéria é enorme. O que a ordem chama de filosofia do direito, na verdade, cai filosofia do direito propriamente dita, teoria geral do direito, ciência política, sociologia jurídica e, às vezes, até direitos humanos. Então, é uma matéria realmente extremamente vasta e muita coisa para pouca questão que cai. Então, essas dicas acabam sendo bastante importantes. Atentar no próprio enunciado, que muitas vezes ele dá a resposta. Então, vamos lá. Passando aqui, uma questão 2022.2. Ela diz, é possível que, diante de um caso concreto, seja aceitável a aplicação tanto de uma lei geral quanto de uma lei especial. Isso, segundo Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, caracteriza uma situação de antinomia. Então, minha gente, para a gente recapitular, antinomia é aquele fenômeno que acontece que diz respeito à coerência do ordenamento jurídico, quando duas normas são contraditórias. Então, a gente tem dentro de um mesmo ordenamento jurídico uma norma que diz algo e outra que a contradiz. Isso é um problema, porque na prática, quando o magistrado vai aplicar o direito, ele se depara com duas normas contraditórias. E aí, evidentemente, que ele precisa decidir qual delas ele vai utilizar. Na situação, o próprio ordenamento jurídico, ele traz a forma de solucionar esse conflito de normas. Por exemplo, no caso do direito brasileiro, a gente costuma falar em 3 critérios. A lei superior, do ponto de vista hierárquico, prevalece sobre a lei inferior. Ou seja, uma norma da Constituição prevalece, por exemplo, sobre uma norma de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Outro critério é o critério cronológico, que diz que a lei posterior, a mais recente, prevalece sobre a lei anterior, a mais antiga. Isso é óbvio. Havendo duas normas conflitantes, deve prevalecer o último ato de vontade do legislador, como dizia Kelsen. E, finalmente, a gente tem o chamado critério da especialidade, que diz a lei especial, quanto à matéria, essa especialidade em relação à matéria, ela deve prevalecer sobre uma lei geral. Então, por exemplo, se a gente está lidando com um contrato de aluguel, embora o Código Civil traga normas sobre locação, a gente tem a lei do inquilinato, que é uma lei especial em relação a essa matéria, qual seja a locação de imóveis. Então, evidentemente que um conflito entre uma norma da lei do inquilinato e uma norma do Código Civil deve prevalecer a norma da lei do inquilinato, por ser em relação à matéria norma especial. Tá?
Nessa questão aqui, é exatamente isso que ele se refere. Vou voltar aqui para a questão, e ele diz: assinale a opção que, segundo o autor na obra em referência, apresenta a solução que deve ser adotada. No caso específico aqui, a questão fala, né, de um conflito envolvendo o critério da especialidade. A letra A diz: deve ser feita uma ponderação de princípios entre a lei geral e a lei especial, de forma que a lei que se revelar menos razoável seja revogada. Não, minha gente. No caso de conflito entre normas, no caso de antinomia, a gente não resolve pela ponderação de princípios. Isso é uma outra situação em direito constitucional que a gente não vai encontrar aqui. A letra B diz: deve prevalecer a lei especial sobre a lei geral, de forma que a lei geral seja derrogada, isto é, caia parcialmente. Correto? Essa é a resposta. A letra C diz: deve ser verificada a data de edição de ambas as leis. Opa, deixa eu passar aqui. Deve ser verificada a data de edição de ambas as leis, pois nesse tipo de conflito entre lei geral e lei especial, deve prevalecer aquela que for posterior. Não, essa letra C se refere a outro critério de solução de antinomia, que é o critério cronológico. Eles não se misturam. E a letra D diz: deve prevalecer a lei geral sobre a lei especial, pois essa prevalência da lei geral é um momento ineliminável de desenvolvimento de ordenamento jurídico. Não faz sentido. Basta a gente pensar, minha gente, especificamente no critério da especialidade, que se uma lei é elaborada de maneira generalizada, ela não vai regular determinada demanda de forma melhor ou mais razoável do que uma lei que é pensada especificamente para aquele assunto. Então tá falso. A resposta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui de 2022.2. Ela diz: a calamidade dos que não têm direitos não decorre do fato de terem sido privados da vida, da liberdade ou da procura da felicidade. Sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis para eles. Isso é uma frase da grande filósofa alemã Hannah Arendt. E aí a questão diz o seguinte: a filósofa Hannah Arendt, em seu livro As Origens do Totalitarismo, aborda a trágica realidade daqueles que, com os adventos da Segunda Guerra Mundial, perderam não apenas seu lar, mas a proteção do governo. Com isso, ficaram destituídos de seus direitos e também sem a quem pudesse recorrer. Diante disso, Hannah Arendt afirma que antes de todos os direitos fundamentais, há um primeiro direito a ser garantido pela própria humanidade. A questão quer saber exatamente que direito seria esse. Em outras palavras, minha gente, se a gente estiver pensando aqui de todos os direitos fundamentais, vida, liberdade, igualdade, integridade, propriedade, qual deles é o mais importante? Isso é um debate enorme dentro da filosofia do direito, que acaba pegando também um pouco de direitos humanos. No caso específico de Hannah Arendt, ela vai defender que o direito mais importante é o direito a ter direitos. E isso decorre da nacionalidade, do direito de nacionalidade. Porque se a gente não tem uma nacionalidade, como no caso dos apátridas, a gente fica desprovido de todos os outros direitos previstos. Então, se a gente é uma apátrida, se a gente não tem o gozo dos direitos civis em nenhuma nação, nenhum país, nenhum estado, não adianta você falar em direito à vida, em direito à igualdade, em direito à liberdade, porque a gente não vai ter nada disso. Essa é a tese de Hannah Arendt e é isso que ele pede nessa questão. Vamos ver aqui as alternativas. A letra A diz o seguinte: o direito à liberdade de consciência e credo. Não. O direito à liberdade, não tenha dúvida, é um direito fundamental relevantíssimo, mas não é desse que Hannah Arendt está se referindo. B. O direito a ter direitos, isto é, de pertencer à humanidade. Correto? Essa é a resposta. Volto a dizer que não acontece com aquelas pessoas desprovidas de sua nacionalidade. Letra C. O direito de resistência contra governos tiranos. Não. Isso aí se refere, o direito de resistência é uma tese daquele filósofo inglês John Locke, que diz que a finalidade de todos os governos é a proteção dos direitos naturais da humanidade. E caso os governos, ao invés de proteger direitos naturais, se voltem contra a população,
cabe à população resistir, né, à arbitrariedade estatal, o que Locke chamou de direito de resistência. E letra D, o direito à igualdade e de não ser oprimido. Também não responde aqui a letra B, mais uma vez. Vamos para a próxima, de 2022.1. Falando em John Locke, ele aparece aqui. John Locke, em seu livro Segundo Tratado sobre o Governo, afirma que no estado de natureza as pessoas são livres, porém não possuem as condições de fruição da liberdade. Assim, é necessário instituir uma sociedade política com governo civil. Assinale a opção que, segundo o autor no livro em referência, expressa os fins da sociedade política e do governo. Vamos lá, minha gente. Essa questão aqui especificamente, como eu falei para vocês, o que a ordem chama de filosofia do direito é algo mais vasto. Essa questão ela é muito mais de ciência política propriamente dita do que filosofia do direito, né? E aí, o que ela quer saber é qual seria a finalidade do governo instituído na visão de John Locke. A gente costuma ver essa visão juntamente com, por exemplo, a de Jean-Jacques Rousseau, com a de Thomas Hobbes, no Leviatã, né, com a de Montesquieu, com a de Immanuel Kant, entre outros autores. Aqui eles pedem a de John Locke. E segundo Locke, a finalidade de qualquer governo só pode ser a proteção da sociedade civil. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou na questão passada do direito de resistência. Caso o governo, mais uma vez, caso o governo não proteja os direitos fundamentais, que Locke na época chamava de direitos naturais, os direitos naturais da sociedade, essa sociedade passa a ter o legítimo direito de resistir à opressão. Então, as alternativas que ela oferece, né, em relação aos fins da sociedade política, ou seja, aos fins do Estado organizado. Letra A. Estabelecer um processo de dominação de classe. Não. Aqui está parecendo algo mais marxista. Não é o caso. B. Promover a autocontenção da animalidade humana. Também não. C. Garantir a mútua conservação da vida, da liberdade e da propriedade. Sim, isso aqui responde à questão. Né? Essa é a que melhor responde àquela ideia de Locke que o governo serve para proteger os direitos fundamentais da sociedade. Né? Ele vai ser útil para que as pessoas não tirem seus direitos fundamentais reciprocamente, para que as pessoas tenham assegurado os seus direitos fundamentais com base no Estado forte que vai poder garantir o respeito a esses direitos. Então, o C é a resposta. E a letra D diz assegurar o governo de um soberano forte e limitado apenas pela própria vontade. Não. Aqui seria a tese de John Hobbes, conterrâneo de John Locke, filósofo britânico também, né? Mas aqui não é o caso, ele pede de John Locke. Então a resposta, letra C. Garantir a mútua conservação da vida, da liberdade e da propriedade, essa seria a finalidade da sociedade civil organizada, do Estado. Vamos para a próxima. Questão de 2021.2. Vai falar de Norberto Bobbio. Aqui a gente já aproveita para deixar uma sugestão. O autor mais recorrente em filosofia do direito para o exame da ordem é Bobbio, é Norberto Bobbio, grande juiz filósofo italiano. Então, caso o aluno deseje escolher um livro para estudar filosofia do direito, esse, em tese, pensando na prova, seria Norberto Bobbio. Principalmente um livro chamado Teoria do Ordenamento Jurídico. É um livro pequeno que Bobbio escreveu, mas traz um conteúdo monumental, né? E é muito cobrado no exame da ordem. Então, fica a dica. Voltando aqui para o nosso material, a questão diz o seguinte. Norberto Bobbio, em seu livro Teoria da Norma Jurídica, considera a sanção uma das mais significativas características da norma jurídica. Ele diferencia a sanção jurídica da sanção moral e da sanção social, pelo fato de a sanção jurídica ser institucionalizada. Assinale a opção que, segundo Bobbio, na obra em referência, expressa as características da sanção institucionalizada. Aqui é importante a gente lembrar um pouco de teoria geral do direito, lembrando o seguinte, a gente pode dividir as normas éticas, utilizando aqui uma terminologia de Miguel Reale, a gente pode dividir as normas éticas em três espécies. Normas legais, normas sociais e normas morais. As normas morais são aquelas elaboradas pelo próprio indivíduo de forma autônoma.
As normas sociais são aquelas impostas pela própria sociedade, através dos seus usos e costumes. E, finalmente, a norma legal é aquela imposta pelo Estado, através dos seus órgãos legiferantes, pelo Poder Legislativo, via de regra. Então, essas são as 3 espécies de normas éticas. A gente sabe, também nos estudos de teoria do direito, que toda norma possui sanção. Não faz sentido a gente pensar em uma norma que pretenda regular comportamento humano, que seja destituída de sanção. Uma norma sem sanção, ela não teria eficácia social. Ela não seria cumprida. Norma sem sanção não é norma. Você pode chamar de conselho, sugestão, dica, mas norma não é. Uma norma realmente para se fazer valer, ela tem que prever uma punição pelo comportamento contrário a ela. E essa punição a gente chama de sanção. E aí tem um pequeno detalhe. Se toda norma tem sanção, toda norma de conduta tem sanção, e a gente falou que existem 3 normas éticas, norma social, moral e legal, cada uma dessas também terá sua sanção, mas elas têm características diferentes. E é isso que a questão quer saber. A norma moral, que a gente falou que é uma norma individual, o próprio indivíduo cria para si, ela também vai ter uma sanção com essas características. Então, a sanção moral ela é criada pelo próprio indivíduo. Ela pode ser, por exemplo, o arrependimento, o remorso, o peso na consciência. Isso é que a gente identifica como a sanção moral. No limite, a sanção moral pode ser extremamente grave. Ela pode chegar, por exemplo, ao autoflagelamento, como pregam alguns sistemas religiosos, ou ao suicídio, em casos mais extremos. Tá? Essa é a característica da sanção moral. Ela é dada pelo próprio indivíduo. Quando a gente pensa na norma social, também chamada de norma do trato social, ou norma costumeira, ou norma consuetudinária, há vários nomes, né, para o mesmo fenômeno. Quando a gente pensa na norma social, automaticamente a gente vai ter, de outro lado, a sanção social, que é a sanção pelo descumprimento dessa norma. E essa sanção social, ela não vem institucionalizada. Ela não vem escrita em canto nenhum. Como também a sanção moral não vem. Quem é que aplica essa sanção social? Quem vai aplicar é a própria sociedade. E qual vai ser essa sanção social? A gente não tem como saber. A gente só sabe quando a norma social ela é violada. Por exemplo, imagine que alguém pratica determinado ato que é socialmente censurado e as pessoas que estão lá assistindo àquela conduta vão lá e reclamam com a pessoa que praticou o ato. Vão lá e censuram ela, ou no limite até provocam um linchamento, por exemplo. Isso é uma sanção social. Pode ser algo até um pouco mais brando. Por exemplo, se você entra numa sala de aula sem dar bom dia, boa noite para os seus colegas, automaticamente isso pode provocar uma reação. Um colega pode conversar com o outro dizendo, ó, como fulano é mal educado, como ele é desrespeitoso. Isso é uma espécie de sanção social. De toda forma, é importante a gente perceber isso. Não temos como saber o conteúdo da sanção social, apenas quando a norma social é descumprida e essa sanção se materializa. Nada disso vai acontecer no caso da sanção legal, porque a sanção legal ela é institucionalizada. Ela já é prevista pela própria norma. A gente já sabe de antemão qual vai ser a sanção. Evidentemente que às vezes essa sanção ela é prevista de forma genérica. Imagine, por exemplo, a necessidade de reparação civil pelos danos provocados. Ou uma sanção criminal. Ela tem um certo intervalo de pena, por exemplo. Então, essa sanção pode ser genérica, uma sanção administrativa também. Mas a gente já sabe de antemão qual vai ser a sua natureza. E a questão fala sobre isso. Então, vamos voltar aqui para a lousa. Ele dá as seguintes opções. Ele quer, segundo Bobbio, o que caracteriza a sanção institucionalizada, que é a sanção legal. Letra A sanção que obriga a consciência dos destinatários da norma e que produz um sentimento de culpa, que é a consequência negativa ou desagradável decorrente da eventual violação da norma. Não, minha gente, essa letra A se refere à sanção moral. Letra B, a sanção que resulta dos costumes e da vida em sociedade em geral,
e que possui como fim tornar mais fácil ou menos difícil a convivência social. Não, essa letra B se refere à sanção social. C. A sanção que foi feita para os casos de violação de uma regra primária e que tem sua medida estabelecida dentro de certos termos para ser executada por pessoas previamente determinadas. Correto? Essa é a resposta. Essa é que equivale à sanção institucionalizada, que nada mais é do que a sanção prevista em lei, a sanção legal. E, finalmente, a letra D diz: a sanção instituída pelo direito natural e que decorre da natureza mesma das coisas, da vontade de Deus e da razão humana. Não. Basta a gente perceber, minha gente, se você olhar a questão como um todo, se a gente lê o enunciado e se a gente vê as alternativas que são dadas, é muito mais fácil responder, é muito mais típica a resposta da letra C. É a que mais se parece com algo institucionalizado. Essa letra D, por exemplo, não tem nada a ver com uma situação institucionalizada. Fala de vontade de Deus, da razão humana, então foge muito ao que a própria questão diz em seu enunciado. A mesma coisa se a gente olhar atentamente para a letra A e para a letra B. Então aqui é a resposta, letra C. Vamos para a próxima, 2021.1. Miguel Reale, ao tratar do tema da validade da norma jurídica em seu livro Lições Preliminares de Direito, fala de uma dimensão denominada por ele validade social, ou ainda eficácia ou efetividade. Segundo Reale, a eficácia seria a regra jurídica enquanto momento da conduta humana. Com base no livro em referência, assinale a opção que apresenta a ideia de eficácia ou efetividade da norma jurídica. Para esse assunto, é importante a gente fazer a seguinte ressalva. Quando a gente menciona enquanto característica das normas legais 3 características, vigência, validade e eficácia, a gente se depara com um problema terminológico. Os autores que a gente estuda, eles não são unânimes em relação a essa terminologia adotada. Esses termos utilizados não são uniformes. Isso traz um certo complicador. A questão aqui pede em relação a Miguel Reale. E aqui tem a seguinte situação. A gente pode falar, usando essa terminologia de Reale, que inclusive é amplamente adotada pela teoria geral do direito no Brasil, a gente pode falar de validade em vários aspectos. A validade formal, a validade ética, também chamada de axiológica, e a validade social, que ele menciona no enunciado da questão. A validade formal seria aquela característica da lei que venceu com regularidade todas as etapas do processo legislativo previsto no artigo 59 e seguinte da Constituição, e que, portanto, está apta a produzir os seus efeitos. É a característica da lei que é promulgada após superar as etapas do processo legislativo. Isso é a validade formal. Já a validade ética ou axiológica, Reale identifica como aquela característica da norma que está conforme os valores predominantes na sociedade atual. Em outras palavras, seria a norma que ainda é considerada justa para os parâmetros atuais, para os parâmetros dominantes. E, finalmente, o que Reale chama de validade social, a gente pode se referir também como eficácia social. Aqui é importante distinguir eficácia social de outras formas de eficácia, porque a gente pode falar também de eficácia jurídica, por exemplo. Então vamos lá. Eficácia social, ou validade social, usando a terminologia de Reale, é a característica daquela norma que é espontaneamente obedecida por determinada população. Os seus comandos são atendidos, claro que não pela totalidade da população, mas em sua maioria. Ela é, via de regra, cumprida por determinado povo. Ao contrário, se uma norma vem sendo reiteradamente descumprida, por exemplo, porque não está conforme os costumes locais, a gente diz que essa norma tem baixa eficácia social ou validade social. Então, isso tem a ver com a dimensão experimental da norma jurídica, o empirismo por trás da norma jurídica, a vivência, as experiências, o que realmente acontece. Só para diferenciar, também podemos falar em eficácia jurídica.
A eficácia jurídica tem muito mais a ver com a possibilidade que determinada norma tem de já produzir os seus efeitos. Lembrem daquela terminologia de José Afonso da Silva, grande constitucionalista brasileiro, que fala em normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Uma norma de eficácia limitada, por exemplo, ela não está pronta para ser aplicada. Ela precisa, para que seja aplicada, ela requer uma outra lei ou um regulamento complementando os seus dispositivos. Já a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade imediata, ela está pronta. Ela pode ser utilizada pelos tribunais numa sentença, ou por advogados, advogadas, numa peça, pelo Ministério Público, o que quer que seja, ela já pode ser usada pelos operadores do direito. Então, existem essas duas formas de eficácia. Como a questão se refere à eficácia social ou validade social, vamos ver aqui as alternativas. Voltando aqui para o material. Letra A. Executoriedade compulsória de uma regra de direito por haver preenchido os requisitos essenciais à sua feitura ou elaboração. Não. Essa letra A ela se refere à chamada validade formal. Quando uma norma, por ter sido feita, uma lei por ter sido feita seguindo os trâmites previstos, ela já é dotada de executoriedade. Letra B. Obediência das normas jurídicas às determinações formais e materiais da Constituição Federal, sem o que uma norma jurídica não teria capacidade de produzir efeito. Não. Essa B se refere a uma outra espécie de validade, que eu esqueci de dizer, que é a validade constitucional, que nada mais é do que a característica daquela lei que está material e formalmente de acordo com a Constituição. Letra C. O fundamento da norma jurídica, isto é, o valor ou o fim objetivado pela regra de direito. A razão de ser da norma, pois é impossível conceber uma regra jurídica desvinculada de sua finalidade. Não, aqui tem muito mais a ver com a validade axiológica, a validade ética. E letra D, a norma em sua dimensão experimental, pois se refere ao cumprimento efetivo do direito por parte de uma sociedade, ou ainda aos efeitos sociais que uma regra suscita por meio de seu cumprimento. Correta é a resposta. Dimensão essa, vale dizer, que é estudada majoritariamente pela sociologia jurídica. Então, letra D é a resposta. Vamos para a próxima. Questão retirada do ano 2020.1. Ela diz o seguinte: temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim, um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Isso é um trecho de Aristóteles, do livro Ética a Nicômacos. Em seu livro Ética a Nicômacos, Aristóteles apresenta a justiça como uma virtude e a diferencia daquilo que é injusto. Assinale a opção que define aquilo que, nos termos do livro citado, deve ser entendido como justiça enquanto virtude. Essa questão aqui, minha gente, é uma questão, aí sim, de filosofia do direito propriamente dito. Todo esse debate em torno da justiça, da ideia de justiça, o que é justiça, e a concepção de justiça entre os vários filósofos do pensamento ocidental, principalmente, é a cara da filosofia do direito propriamente dito. Aqui já não é teoria do direito, aqui não é ciência política, sociologia jurídica, mas realmente filosofia do direito, estritamente falando. Voltando aqui para a questão, ele quer saber o seguinte: como é que Aristóteles traz esse conceito? Como é que isso se identifica? Vamos passando aqui para a gente ver as alternativas. A. Uma espécie de meio termo, porém não no mesmo sentido que as outras virtudes, e sim porque se relaciona com uma quantia intermediária, enquanto a injustiça se relaciona com os extremos. Correto, essa é a resposta. Eu vou explicar para vocês. É o seguinte: nesse livro Ética Nicômacos, Aristóteles ele fala de várias virtudes. E ele coloca as virtudes sempre como uma espécie de meio termo. Nem é o excesso, nem é a falta, e sim o caminho do meio, o mesotermo. A injustiça e a justiça também fazem parte dessa caracterização.
Mas nesse caso, os dois extremos são sempre a injustiça. Seja por ter de mais ou de menos, qualquer uma das duas opções vai ser sempre a injustiça. E a justiça é o caminho do meio, ela se apresenta como virtude. Então, essa é a resposta. Vamos ver as outras alternativas. A letra B diz, uma maneira de proteger aquilo que é o mais conveniente para o mais forte, uma vez que a justiça, como produto do governo dos homens, expressa sempre as forças que conseguem fazer valer seus próprios interesses. Não, essa letra B, ela manifesta a visão de uma escola filosófica muito importante naquela época, que começa no século V a.C., que é a escola dos sofistas. Essa escola dos sofistas, a gente sabe que é uma escola antagônica à escola de Sócrates e companhia. Então, essa letra B se refere exatamente à visão de grande parte dos sofistas. A justiça como o que é de interesse do mais forte. Não é a resposta. Letra C. O cumprimento dos pactos que decorrem da vida em sociedade, seja da lei, como o pacto que vincula todos os cidadãos da cidade, seja dos contratos que funcionam como pactos celebrados entre particulares e vinculam as partes contratantes. Não tem nada a ver com Aristóteles. E letra D. Um imperativo categórico que define o modelo de ação moralmente desejável para toda e qualquer pessoa e se expressa da seguinte maneira: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, por meio da tua vontade, uma lei universal. Essa letra D a gente sabe que se refere ao imperativo categórico de outro grande filósofo chamado Immanuel Kant. Mas não é o caso, a questão pede a definição de Aristóteles, de justiça como espécie de meio termo, como virtude entre dois extremos. Letra A é a resposta. Próxima questão, retirada de 2019.2. Outra questão de filosofia do direito propriamente dita, pensando nessa ideia de justiça. Ela começa dizendo o seguinte: mas a justiça não é a perfeição dos homens? Interrogação. É um trecho de Platão em A República. A gente sabe aqui que a República, uma das principais obras de Platão, onde Sócrates aparece como personagem, debatendo com vários outros personagens identificados como autores sofistas, sobre o que seria a justiça. É um debate enorme. A maior parte do livro é debatendo exatamente qual é o conteúdo da justiça. Um livro fundamental dentro dessa matéria. Aí a questão diz o seguinte: o conceito de justiça é o mais importante da filosofia do direito. Verdade. Há uma antiga concepção segundo a qual a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. É aquela ideia de justiça distributiva. No entanto, Platão, em seu livro A República, faz uma crítica a tal concepção. Assinale a opção que, conforme o livro citado, melhor explica a razão pela qual Platão realiza essa crítica. Nesse livro, A República, minha gente, um trecho que é bem interessante é justamente quando Platão, através de Sócrates, aliás, o próprio Sócrates, é difícil a gente saber ao certo, mas vamos colocar aqui como se fosse Sócrates, quando Sócrates coloca essa indagação para um dos sofistas, e ele diz que a justiça deveria ser dar a cada um o que lhe é devido. E aí Sócrates diz, mas o que é devido a um inimigo? Seria algo ruim que a gente deve ao inimigo. Só que algo ruim não pode servir para realizar a justiça, porque a justiça é a perfeição entre os homens. Então é isso que ele quer, é exatamente esse trecho que a questão pede. Voltando aqui para a questão, as alternativas. A letra A. Platão defende que justiça é apenas uma maneira de proteger o que é mais conveniente para o mais forte. Não, mais uma vez, a letra A trouxe a visão predominante da escola oposta à de Platão, que é a escola dos sofistas, que tem autores como Protágoras de Abdera, como Gógias de Leôntinos, mas não é o que ela pede. Letra B. A justiça não deve ser considerada algo que seja entendido como virtude e sabedoria, mas uma decorrência da obediência à lei. Ainda que a gente possa conceber essa alternativa como boa, não é o que se refere ao enunciado da questão. Letra C. Essa ideia que ele coloca lá no enunciado implicaria fazer bem ao amigo e mal ao inimigo. É verdade, se justiça é dar a cada um o que lhe é devido,
a gente se pergunta, o que é devido a um amigo? O bem. O que é devido ao inimigo? O mal. Então, essa ideia implicaria realmente em fazer bem ao amigo e mal ao inimigo. Mas aí Sócrates diz o seguinte, fazer o mal não produz perfeição. E a justiça é uma virtude que produz a perfeição humana. É assim que ele critica essa tradicional concepção de justiça. É a resposta. E a letra D. Esse é um conceito decorrente exclusivamente da ideia de troca entre particulares. E para Platão, o conceito de justiça diz respeito à convivência na cidade. Não tem nada a ver. A convivência na cidade, na polis, é sim da maior importância nas obras de Platão. A polis, a ideia da polis, ela surge exatamente dessa convivência. Grandes famílias, famílias gregas que vão crescendo e acabam se tornando a própria cidade-estado. Mas não tem nada a ver com a resposta da questão. Então, a resposta aqui, letra C. Vamos para a próxima. Questão 2018.2. Ela diz, em tempos de mudanças e reformas, é comum assistirmos a diferentes tipos de lutas sociais, especialmente visando a garantia de direitos e a conquista de novos direitos. Em A Luta pelo Direito, o jurista alemão Rudolf von Ihering afirma que o fim do direito é a paz, mas o meio de atingi-lo é a luta. Considerando essa afirmação e de acordo com o livro citado, assinale a opção que melhor caracteriza o pensamento jusfilosófico de Ihering. Ihering, minha gente, é aquele autor famosíssimo que a gente sempre recomenda aos estudantes de direito. A Luta pelo Direito, que a questão menciona, é um livro belíssimo. É um livro curto, mas que tem um conteúdo monumental. E o livro já começa com essa frase clássica que a questão traz. O fim do direito, ou seja, a finalidade do direito, o objetivo do direito é a paz. Mas o meio, o instrumento que o direito usa para conseguir essa paz é a luta. O direito vive da luta das pessoas e povos por seus próprios interesses. Então, essa é a tese que ele defende de forma belíssima ao longo do livro. E ele quer que a gente responda exatamente com base nisso. Vamos ver as alternativas. Letra A. Ela diz, o direito é sempre o produto do espírito do povo, que é passado de geração em geração. Por isso, quando se fala em direito, é preciso sempre olhar para a história. O direito romano é a melhor expressão desse processo social histórico. Não, essa letra A, ela traz a tese de um outro grande juiz-filósofo, contemporâneo de Ihering, mais recente do que Ihering, do início do século XIX, chamado Friedrich Carl von Savigny. Apesar do nome, ele não é francês, ele é alemão. É outro grande jurista, autor de várias obras importantíssimas para a teoria do direito e considerado o grande expoente da chamada escola histórica, mas não responde à questão. Letra B. O direito de uma sociedade é a expressão dos conflitos sociais dela e resulta de uma luta de pessoas e grupos pelos seus próprios direitos subjetivos. Por isso, o direito é uma força viva e não uma ideia. Essa é a resposta. Esta questão afirma exatamente a tese de Ihering dentro do livro A Luta pelo Direito. Lembrando que essa questão já caiu pelo menos 2 vezes, salvo engano, caiu uma 3ª vez numa reaplicação do exame que foi feito lá em Salvador, lá na Bahia. Mas caiu pelo menos 2 vezes no exame regular e o mesmo conteúdo. Só mudou, basicamente, algumas palavras. Então, é uma questão interessante para a gente ficar atento nela. Bora ver as outras alternativas. A letra C diz, o direito resulta exclusivamente da ação institucional do Estado. É no parlamento que são travadas as lutas políticas que definem os direitos subjetivos presentes no direito positivo de uma dada sociedade. Não. Essa alternativa C está dizendo que a grande luta pelo direito acontece exclusivamente na arena parlamentar, entre deputados, senadores e outros. E não é essa a tese de Ihering. Para Ihering, a grande luta pelo direito é aquela realizada pela própria sociedade quando tem um direito seu violado. Então, não responde. E letra D. O direito é parte da infraestrutura da sociedade e resulta de um processo de luta de classes no qual a classe dominante usa o direito para manter o controle sobre os dominados. Não, essa é a tese de Karl Marx, não é o que a questão está pedindo. Então, resposta à letra B. É isso. Terminamos por aqui. Agradeço a vocês pela
companhia, pela participação. E qualquer dúvida, não hesitem, por favor, entrem em contato que a gente vai se falando. Muito obrigado. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.